Paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez para a nossa meditação. Muito obrigado a vocês que sempre estão aí, né, esperando um novo vídeo, uma nova palavra do Senhor para nossas vidas. Eu agradeço a Deus, né, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos, né, no Brasil e no mundo inteiro, quem possa assim ouvir e se alimentar da palavra de Deus, mas é sempre vídeos curtos para nossa meditação, nossa reflexão. Sempre deixo uns vídeos curtos, né, de alguns minutos, mas muito válido para nossa reflexão, até mesmo para os amados aí fazer um estudo, né, buscar aí nos conhecimentos, né, porque são desejosos aí para o estudo da palavra. Então eu também aqui me alimento junto com vocês. Então, já para a gente se adiantar, eu quero falar, meus irmãos, sobre as lições de Jesus Cristo, sobre as parábolas, né? Aonde as ovelhas, vamos falar sobre as ovelhas e os bodes, tá bom? Sobre as ovelhas e os bodes, que é breve. Essa pequena reflexão está na palavra do Senhor, né? Aqui, deixa-me ver aqui, se é de Mateus no capítulo 25, né? Tem o capítulo 25 de Mateus, versículo 31 ao 46, tá? Falando sobre a parábola. Tem um contexto inteirinho, mas nós não vamos para o contexto, tá? Então nós vamos ficar somente aqui mesmo, no capítulo 25 de Mateus, falando aqui sobre essa parábola, tá? As ovelhas e os bodes, tá bom? Eu vou ler aqui para que a gente tenha uma compreensão disso aqui, tá? Olha bem. Primeiro, apenas as ovelhas e bodes, lado direito e lado esquerdo. Nós sabemos, né? Os bodes para o lado esquerdo, as ovelhas para o lado direito, como Jesus falou. De forma direta, aprendemos que não existe meio termo. Então nós já sabemos, não tem meio termos aqui, tá? Ou é esquerda ou é direita, tá bom? Ninguém ficará em cima do muro. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ou tá aqui do lado dos bodes ou do lado das ovelhas. Não tem como. O esquerdo ou o direito. Tem que tomar uma decisão. Então, vamos lá. No dia do juízo, haverá ovelhas e haverá bodes. No dia do juízo, haverá ovelhas e haverá bodes. Muitos irmãos estudiosos, muitos irmãos que meditam na palavra já sabem que nós podemos ser julgados desde agora, né? Com as nossas atitudes, nossas ações, e aí nós já vamos, acho que quando chegarmos na presença do Senhor, já vai ter uma definição ali de um certo juízo, que eu não vou parar agora, não vamos nos deter agora nesse assunto, vamos ficar somente entre o bode e a ovelha, tá? Então, não tem dois termos aqui, certo? Vamos lá. No dia do juízo, haverá ovelhas e haverá bodes. Uns ficaram do lado direito e outros do lado esquerdo. O mundo prega que Deus é amor, que no final tudo dará certo, como se não existisse os lados. É isso. O mundo prega que Deus é amor, que tudo está certo, que todo mundo vai ser salvo. Esquece que existe o lado direito e o lado esquerdo. Existe o bode, existe as ovelhas. Naquele tempo era uma fácil compreensão, que Jesus Cristo tratava ali na agropecuária ali com o pessoal daquela época. Então seria mais fácil para as pessoas entender o que Jesus estava dizendo. Às vezes muitos não compreendiam, mas muitos entendiam Jesus já tratando assim de bode e de ovelha, porque realmente o bode ele pode pastar com as ovelhas durante o dia, com a manada toda, mas quando chega a tarde, há uma separação, né? Ele não fica ali com as ovelhas no mesmo aprisco, não. Ele fica separado. Então vejam que pode até estar junto, mas chega um momento que o pastor vai fazer essa separação. Jesus está dando essa explicação, podemos dizer que é espiritual e também serve para nós, tá bom?
Então, o mundo prega que Deus é amor e no final tudo dará certo, né? Todo mundo diz, como se não existisse os lados, né? Os lados, para muitos acham que não existe esses lados, eles tiram tudo isso e eu acho isso um absurdo tirar, né? Ó, com certeza esse não é um ensinamento dado por Jesus. Quem faz isso, com certeza não é um ensinamento dado por Jesus. Nós temos que, pelo menos, compreender um pouquinho o que Jesus está dizendo. Pelo menos o que Jesus falou, não podemos tirar e nem pôr, né? Naquele dia, vão ficar surpresos. Os ímpios perguntarão: quando foi que lhe rejeitamos, Senhor? Será tarde demais. Os bodes. Quando é, Senhor, que nós rejeitamos? Naquele dia do juízo. Vai perguntar e aí já é tarde. Então é agora que é a hora da gente olhar para dentro de nós e nós perguntarmos para nós mesmos quem somos. Vamos lá. Durante o dia todo, né, durante o dia, todos convivem juntos, mas ao cair da noite, a separação ocorrerá. Certo? Foi aquilo que já acabei de dizer. Durante seu ministério aqui na Terra, Jesus várias vezes alertou sobre a separação que haverá no dia do juízo. Jesus sempre alertou que vai haver uma separação, amados. Vai haver uma separação. E no meu pequeno entendimento, irmãos, eu sei que todos nós sabem que vai haver uma separação, mas o que eu quero dizer é que eu acho que as pessoas não estão dando muita importância para isso, não. Muitas pessoas acham que ali vai estar tudo certo, Deus é amor e pronto, não vai ter essa separação, não. Jesus está fazendo uma comparação aqui muito verdadeira e as pessoas precisam dar entendimento para isso. Haverá uma separação no dia do juízo. Se é o juízo, vai ter uma separação. Ele ensinou que o joio será separado do trigo, lá em Mateus 13, versículo 30. Ele falou que o joio será separado do trigo. É verdade, joio é joio e trigo é trigo. O trigo será juntado no celeiro, enquanto a palha será queimada. Mateus 13, 12. Os justos serão separados dos maus. Mateus 13, 49, versículo 49 e 50. As virgens prudentes serão separadas das loucas. Os servos bons será distinguido do servo mau. Mateus 25, 30. E por fim, as ovelhas serão separadas dos bodes. Da mesma forma como o joio cresce no meio do trigo, mas no dia da ceifa, ele é separado e queimado no fogo. Os bodes, durante o dia, pastam junto com as ovelhas. Esses ensinamentos é muito profundo. O joio recebe o mesmo adubo do trigo e regado junto com o trigo, e ambos estão dentro da mesma plantação. Os bodes também estão no mesmo rebanho, sobre as mesmas pastagens das ovelhas. A diferença é que, ao final do dia, o pastor irá separar o rebanho. Nessa hora, apenas as ovelhas atendem o chamado do pastor. É a verdade. Você vê o joio, o trigo, os bodes, as ovelhas. Você vê que Jesus vem dando sempre uma explicação, né, dentro do padrão daquela época, de compreensão do povo, mas tudo tem uma separação, irmãos. O joio do trigo, né, as 10 virgens, e assim por diante, ele vem explicando tudo direitinho. E é bom a gente ficar atento. Então isso me chamou muita atenção, e eu creio que chame a sua atenção também, para a gente se voltar um pouquinho à leitura da palavra, que eu creio que meus irmãos, né, têm aí uma teologia, um entendimento abençoado por Deus, né, tem uma aptidão, um chamado de Deus para poder dar maiores explicações, e devemos tomar cuidado também, para que a gente não seja enganado, né? Porque tem muitos aí que querem agradar muitas das pessoas, mas não fazem essa separação, eles não falam isso, e muitos que vêm até Jesus mesmo, achando que é ovelha, mas tem atitude de bode, né? Tem atitude das virgens loucas. Então, nós temos que tomar cuidado e prestar atenção muito sobre isso, porque haverá uma separação no dia do juízo. Bom, uma separação. Então, se há uma separação, nem todos vão estar próximos do Senhor, como muitos pensam. É isso que eu quero que nós entendamos, tá bom? Vamos lá então aqui para nós entender. Os bodes também estão no mesmo rebanho.
sobre as mesmas pastagens das ovelhas. A diferença é que no final do dia o pastor irá separar o rebanho. Nessa hora, apenas as ovelhas atendem o chamado do pastor. Eles podem até estar juntos, como todos nós estamos juntos, mas vai chegar no dia do juízo, vai ter uma separação, aonde só as ovelhas vai atender o chamado do pastor. Porque vejam, as ovelhas, elas são criadas, elas são ali por um pastor, ele zela, ele cuida dela, e ela compreende a voz do pastor. Vocês podem fazer uma pesquisa que vocês sabem disso, vocês vão ver. Pode ver outra pessoa, elas não se mexem, elas não vão, mas quando o pastor chama, fala, elas já seguem, logo ele vai na frente e elas atrás. Então Jesus Cristo está dando também aqui um exemplo, que ele é o verdadeiro pastor. Querido, querida, o verdadeiro pastor da nossa alma, da nossa vida, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos outros chamados, outras vozes, nós não vamos, não. Nós vamos no chamado do Senhor Jesus Cristo, que é bom, que é justo, que é misericordioso, que nos comprou com o sangue dele. Esse é o verdadeiro pastor. Ele é a porta por qual nós entramos. Nós entramos e saímos e encontramos pastagem. Ele é o verdadeiro pastor. Olhe para Jesus. Não tem outro meio de salvação. Não tem outro nome maior do que o nome de nosso Salvador Jesus Cristo que possa nos salvar. Só tem Ele. E Ele vai fazer essa separação. Então, os detalhes serão lembrados. Como assim? Vamos notar aqui que Jesus cita 6 coisas que os justos fizeram e que os ímpios deixaram de fazer. 6 coisas que os justos fizeram e que aquelas pessoas também que não acreditaram deixaram, né, de fazer. Dentre as 6 coisas, entre essas 6 coisas, vamos lá, não podemos encontrar nenhuma grande realização. Na parábola, quando o rei relata as obras que os justos praticaram, nem mesmo os próprios justos se lembraram de as terem feito. Então, quando, né, o juiz ali, o pastor, vai ali falar para eles das obras que eles fizeram, questionando ou falando, essas pessoas, eles não vão ter lembrança de que eles fizeram algo bom para alguém, que ajudaram alguém. Nem eles vão lembrar porque eles fizeram de bom coração. E quem faz algo bom de bom coração não fica com um pensamento ali, porque eu ajudei, porque eu fiz, porque eu dei. Não, ele até esquece. E é nessa hora, né? Podemos ver aqui as citações dessas 6 coisas, né? Não podemos encontrar nenhuma grande realização. Na parábola, quando o rei relata as obras que os justos praticaram, nem mesmo os próprios justos se lembraram, né, de as terem feito. Isso mostra que foram obras legítimas, despretensiosas, sem objetivo de reconhecimento. Então, são obras legítimas. Aqui o rei fala que eles ajudaram, eles fizeram, e nem eles lembram que fez isso, porque são obras legítimas, sem vanglória, sem soberba, sem arrogância, sem petulância, como está dizendo aqui, né? Então, são obras que foram feitas despretensiosas, não teve pretensão nenhuma. Olha só como nós também devemos tomar cuidado em tudo que nós queremos fazer para o nome do Senhor ser glorificado. Temos que tomar cuidado, não sermos também, estamos enquadrados aqui, fazendo coisas pretensiosas, ajudar alguém, seja lá o que for que você possa imaginar. Temos que fazer com humildade e simplicidade para Deus, tá bom? Então, sem objetivo de reconhecimento. Às vezes fazemos coisas que parecem ser tão pequenas e sem importância, não é verdade? Às vezes parece que a gente está fazendo coisas tão pequenas, sem importância, mas o justo juiz não deixará com que nenhuma delas passe despercebida. Às vezes você pensa que é tão pequenininha, mas o justo juiz naquele dia não vai deixar que passe desapercebida, no mínimo, o pouquinho que você faz verdadeiramente, né, para o rei. Então vamos lá. Da mesma forma, a negligência do ímpio, por menor que ela tenha sido, será lembrada. A obra do ímpio, pequenininha que seja, ela não vai ser esquecida, ela vai ser lembrada também. Então veja aí, irmãos, a diferença. Isso não é brincadeira, Jesus deixou tudo ensinado para nós.
Por mais que nós podemos dizer assim, nós não temos tanto conhecimento, eu não compreendo tudo, eu não entendo tudo. Deus deixou homens, deixou mulheres, Deus capacita, o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos assim ajudar uns aos outros com hino, com salmo, com cânticos espirituais, nos alimentando. Então Jesus, ele vem aqui deixando essa grande revelação e para abrir os nossos olhos espirituais, tá bom? Abrir o meu olho espiritual, a minha vida na presença do Senhor e também, né, junto com meus irmãos também, a gente se alimentar da palavra de Deus verdadeiramente, que é o nosso pastor. Então vamos lá. Os justos demonstram fidelidade e diligência nas pequenas coisas do dia a dia, né? Eles demonstram fidelidade, diligência nas coisas do dia a dia, eles fazem tudo isso. E os ímpios também nas coisas comuns dessa vida, mostram insensatez, loucura. Então, eles também mostram insensatez, loucura, eles fazem isso, fazem aquilo, e acabam que não vai passar nada em branco. Tudo vai ser ali revelado pelo juiz no dia do juízo. Quem em juízo perfeito negaria um copo de água a um juiz responsável por julgar a sua causa? Quem é que vai negar um copo de água ao juiz responsável por julgar a sua causa? Acho que ninguém nega, né? Olha bem, outro fato importante aqui é a ênfase que Jesus deu aos pecados de omissão. Jesus fez uma ênfase aqui e falando sobre os pecados de omissão. A gente ser omissos é pecado também. Nenhum pecado como a idolatria, o adultério, o homicídio foi citado, né? Nenhum desses foi citado. Note que nenhum desses foi citado. Bom, pois bem, vamos lá. Com isso, o que Jesus quis enfatizar é o tamanho da gravidade ao se negligenciar a mensagem do Evangelho anunciada pelos mensageiros do Senhor. Então, podemos compreender, né, que nenhum pecado como idolatria, adultério, homicídio foi citado. Com isso, o que Jesus quis enfatizar é o tamanho da gravidade a negligenciar a mensagem do Evangelho anunciada pelos mensageiros do Senhor. Não podemos negligenciar essas coisas, podemos pregar justamente porque esses adultérios, essas idolatrias, né, são pecados. Então, aqui Jesus nem citou, né, essa ênfase que Jesus deu aos pecados de omissão. Então, nós podemos ser omissos, negar, de explicar, de falar realmente sobre esses pecados que eu acabei de dizer. Jesus quer que nós falamos, ele quer que nós falamos para as pessoas, porque vai ter uma separação, os bodes das ovelhas, e assim por diante. Então, o juiz vai estar lá julgando, né? Então, o juiz é nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, eu queria só compartilhar com os irmãos somente até aqui, para que nós possamos compreender os detalhes, né? Que são lembrados aqui direitinho, a separação dos bodes e das ovelhas, tá bom? Quem em juízo perfeito negaria um copo de água ao juiz responsável por julgar a sua causa? Quem é que tem um juízo perfeito, sóbrio, que vai negar um copo de água ao juiz que vai julgar a sua causa? Eu acho que ninguém vai negar, não é verdade? Vai negar um copo de água ao juiz, né? Outro fato importante aqui é a ênfase que Jesus deu aos pecados de omissão. Então, muitas das vezes não podemos ser omissos, negando, né, irmãos? Que Jesus também, ele falou, né, não falou, aqui ele não está falando sobre o pecado de idolatria, adultério, homicídio e tudo isso. Ele não citou, né? Com isso, o que Jesus quis enfatizar é o tamanho da gravidade ao negligenciar a mensagem do Evangelho anunciada pelos mensageiros do Senhor. Então,
negligenciar a mensagem verdadeira que foi pregado pelos homens, as mulheres, pelo povo de Deus, os mensageiros do Senhor verdadeiros, foi ensinado, então nós não pode negligenciar. E aí é aonde passa a ser, né, o pecado de omissão. Então, a pessoa omissa vai responder também, tá? Eu poderia falar aqui mais algumas coisas sobre os valores pequenos para Deus, né? Quando o rei se refere aos seus seguidores como irmãos, já fica evidente a importância destes para o reino. Porém, ao adicionar a expressão o que vocês fizeram a algum dos meus dos menores irmãos, a mim fizeram. Jesus torna ainda mais maravilhosa a certeza de que tem mesmo os menores dentre os seus irmãos. Existe os pequenos entre nós, então nós devemos ajudar aos pequenos, aos necessitados. É o que Jesus está falando. E também falando da separação dos bodes das ovelhas, também é essa citação, né, que Jesus está nos ensinando aqui sobre as parábolas, tá? São lições práticas da parábola, das parábolas, tá bom? Então é isso aí. Apenas as ovelhas e bodes, lado direito e lado esquerdo. Vai ter uma separação. Então, podemos entender que essa separação vai ser no juízo, e nós não podemos ser omissos de negligenciar, pregar a verdadeira palavra, anunciar, e nós também não podemos omitir, né? Achando que nós não ouvimos, que nós não entendeu, não tem nada disso, vai ter uma separação. Então nós tivemos uma pequena reflexão para a nossa memória, que Deus abençoe a vida de vocês, e aquele pequenininho que você ajuda, eu falo pequenininho, as pessoas carentes, que têm fé no Senhor, são nossos irmãos, até mesmo que não seja, você não está fazendo, né, somente aleatoriamente, está fazendo para Deus. Tudo isso vai ser julgado, tanto bom como ruim, tudo isso vai ter ali julgado. Bode e ovelha, quem, né, um bom coração, uma boa atitude, uma boa ação, sem pretensão, né, fazendo de coração, até esquece que ajudou alguém, que fez, esse é legitimamente uma pessoa, alguém que está fazendo de coração aberto, com amor verdadeiro. Mas tem muitos também que faz, mas faz para se aparecer, para ser reconhecido, para se mostrar que pode, que é bom, e isso não é válido, lá vai ser julgado e condenado. Então, tem separação sim. Então, vamos cuidar da nossa vida espiritual, tá bom? O Espírito Santo de Deus sempre age no coração de vocês e abra o entendimento e dê mais entendimento para vocês e para mim. Foi uma reflexão muito rápida, mas serve para fazer um estudo, para abrir o nosso entendimento e a gente se dedicar mais à leitura da palavra, né? Aprender mais, assim eu faço também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado. Vocês se inscreveram no canal, continua se inscrevendo, sempre a gente estamos aí, para uma palavra, um shot, para a glória do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos na paz, amém? Fiquem à vontade para se inscrever no canal, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, estarei sempre ajudando em oração, tá bom? Vamos orar juntos, e eu creio que o Senhor Jesus Cristo resplandece no nosso dia a dia, Ele está conosco todos os dias. Fiquem na paz. Deus abençoe e até um próximo vídeo em nome de Jesus.